Mpox na Europa. Suécia registra o primeiro caso da variante mais perigosa da doença. E você vai ver ainda. Ministro Luiz Roberto Barroso nega pedido do Congresso para derrubar suspensão de emendas. Ameaça de tufão em Tóquio cancela centenas de trens e voos no Japão. E ainda, a previsão do tempo para todo o país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Como sempre, nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto. E começou hoje a campanha eleitoral para as eleições municipais para prefeito e vereador. Agora, os candidatos podem fazer pedidos explícitos de voto. Já está dada a largada para a corrida eleitoral nas eleições municipais. Agora, os candidatos podem fazer pedidos explícitos de voto nas ruas. A propaganda eleitoral nas ruas é feita com o uso de bandeiras, adesivos, santinhos, carreatas e comícios. Com estas ações, os candidatos transmitem suas propostas políticas diretamente aos eleitores. Estas ações devem ser dentro do que prevê a legislação eleitoral. Se desrespeitarem as normas, candidatos, partidos, coligações e federações estão sujeitos a penalidades como multas de 5 a 25 mil reais. Os atos de propaganda eleitoral em locais abertos ou fechados não precisam de autorização da polícia. Mas é preciso comunicar os eventos à polícia militar, com pelo menos 24 horas de antecedência, para evitar coincidências com ações de outros concorrentes no mesmo local. Na TV, o período de propaganda eleitoral acontece entre 30 de agosto e 3 de outubro. Nos municípios com segundo turno, a propaganda será entre 11 e 25 de outubro. Nas eleições de 6 de outubro, eleitores de mais de 5.500 municípios vão às urnas eleger novos prefeitos e vereadores. O segundo turno está previsto para o dia 27 de outubro, para municípios com mais de 200 mil eleitores. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou nesta madrugada o pedido do Congresso Nacional para que fosse derrubada a decisão do ministro Flávio Dino, que travou o pagamento de emendas impositivas. Barroso argumentou que as intervenções da presidência só devem acontecer em casos excepcionais. Para ele, a decisão do ministro Flávio Dino sinaliza a possibilidade de construir solução consensual para a questão. O pedido para derrubar a liminar foi assinado pelas mesas diretoras do Senado Federal e Câmara dos Deputados. A Suprema Corte começou a julgar também nesta sexta as restrições para o pagamento das emendas PIX e a suspensão das emendas impositivas. Os ministros vão analisar as decisões do ministro Flávio Dino, que determinou que as emendas precisam cumprir critérios de publicidade, transparência e rastreabilidade. Até a última atualização do sistema do Supremo, os votos computados foram os dos ministros, o relator, Dino, e os ministros André Mendonça, Edson Fachin e Cristiano Zanin, e Alexandre de Moraes, que também o acompanharam. O voto do relator e votaram por manter a suspensão das chamadas emendas parlamentares impositivas, até que o Congresso estabeleça novos critérios de transparência sobre o gasto. Em seu voto, o ministro Flávio Dino, relator da ação, afirmou que estão acontecendo reuniões para se chegar a uma solução consensual para melhorar a transparência da execução das emendas. Já Mendonça também argumentou que há um esforço em uma busca consensual entre os poderes para se chegar a um meio-termo sobre as emendas impositivas. E agora, destaque internacional. A República Democrática do Congo anunciou que o surto de Mpox matou 548 pessoas desde o início do ano. Na Europa, a Suécia registrou o primeiro caso da variante mais perigosa da doença.
O governo sueco reportou o primeiro caso fora da África da variante mais perigosa da Mpox. A doença, anteriormente chamada de varíola dos macacos, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como emergência de saúde pública internacional. Após a confirmação da infecção na Suécia, a OMS alertou sobre a probabilidade de novos surtos de Mpox na Europa. Confirmamos esta tarde que temos um caso na Suécia do tipo mais grave de Mpox, denominado variante 1. É claro que é uma situação que estamos levando a sério. A Agência Sueca de Saúde Pública explicou em um comunicado que o infectado buscou tratamento na capital Estocolmo e contraiu o vírus durante visita à África. Mais cedo, o ministro da Saúde da República Democrática do Congo confirmou que a epidemia de Mpox causou a morte de 548 pessoas, desde o início do ano no país. O vírus afeta todas as províncias da nação africana, que possui uma população de 96 milhões de pessoas. A Mpox foi descoberta em humanos, no Congo, em 1970. É uma doença viral, transmitida de animais para humanos, mas também é disseminada pelo contato físico próximo com a pessoa infectada. A Mpox provoca febre, dores musculares e lesões na pele. E a ameaça de um tufão na região de Tóquio levou ao cancelamento de centenas de trens e voos no Japão. Milhares de casas ficaram sem energia elétrica. Centenas de voos e viagens de trens foram cancelados e milhares de casas ficaram sem energia elétrica no Japão devido ao avanço de um tufão. O tufão Ampio se encontrava às 4 da tarde no horário local, 170 quilômetros ao sul de Tóquio, e seguia para o norte-nordeste com rajadas de vento de até 216 quilômetros por hora. Os dados são da Agência Meteorológica do Japão. A previsão é de que o olho do tufão se mantenha no mar e o sistema de tempestade se desloque pela costa, perto da região metropolitana de Tóquio, onde vivem quase 40 milhões de pessoas. Depois deve seguir para o leste, entrando novamente no Pacífico. A agência meteorológica classificou a tempestade como muito forte, um nível abaixo da categoria máxima de tufão violento. E alertou que a população deve estar em alerta máximo para tempestades, ondas fortes, deslizamentos de terra e inundações. Quase 2.000 casas nas províncias vizinhas de Tóquio estavam sem eletricidade, segundo a operadora pública de energia. Não foram registradas vítimas ou grandes danos. A tempestade provocou o cancelamento de quase 700 voos, afetando cerca de 130 mil passageiros. A circulação de trens de alta velocidade foi suspensa em boa parte da rede. A Disney anunciou o fechamento de seus parques temáticos na capital. O tufão coincide com o período de férias no Japão, quando milhares de pessoas voltam para suas casas, e acontece poucos dias após a tempestade tropical Maria provocar chuvas recorde no norte do país. E o número de mortos em Gaza atingiu uma marca de mais de 40 mil pessoas desde outubro do ano passado. O governo do Hamas comunicou que as negociações de cessar-fogo foram retomadas nesta quinta-feira em Doha, no Catar. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza comunicou nesta quinta-feira que mais de 40 mil pessoas morreram no território. De acordo com Volker Turk, alto comissário da ONU, em média 130 vítimas do conflito morreram todos os dias em Gaza durante os últimos 10 meses. A maioria eram mulheres e crianças. As equipes de emergência e profissionais da área da saúde que trabalham na linha de frente relataram que este número também pode estar ultrapassado, já que é difícil fazer a contagem em meio à guerra e à grande quantidade de mortos que existe. O conflito entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro do ano passado, após um ataque terrorista de grupos palestinos contra Israel. O conflito tem origem na disputa por territórios. A ONU também levantou um apelo para um cessar-fogo imediato e para a libertação de reféns. As negociações para uma trégua retomaram hoje com os representantes de Israel, dos Estados Unidos, do Egito e do Catar e devem seguir até o fim de semana. Os países já tinham tentado um acordo antes, mas não teve resultados por falta de concordância entre todos os envolvidos.
A proposta agora inclui um cessar-fogo completo para um fim de uma guerra gradual. Assim, Israel deixaria de lançar bombas a Gaza e, em troca, o Hamas libertaria reféns sem tentar novos ataques. No entanto, o Hamas afirmou que não participará por causa do assassinato de seu líder, que aconteceu há 2 semanas. O povo de Gaza permanece em luto pelas vidas perdidas. Muito triste, né? E agora a gente volta a falar de notícia aqui do Brasil. Neste domingo, mais de 2 milhões de candidatos vão prestar exame para o Concurso Público Nacional Unificado, também chamado de Enem dos Concursos. A seleção oferece mais de 6 mil vagas para órgãos da Administração Pública Federal. Remarcado após adiamento em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, a seletiva vai ter provas aplicadas em mais de 200 municípios, em todas as regiões do Brasil. Foram definidos 3.665 locais de aplicação de provas, com deslocamento máximo de até 100 quilômetros de distância, em sua maioria. O cartão de confirmação de inscrição está disponível na área do candidato, mesma página em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. A Secretaria de Comunicação Social informou que é obrigatório levar documento de identidade original com foto para prestar a prova. Vale destacar que não serão aceitas cópias autenticadas. Também é permitido levar alimentos em embalagens lacradas e água em garrafas transparentes no dia do exame. Conforme o edital, o porte ou uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, como agendas eletrônicas, fones de ouvido e telefones celulares, pode acarretar na eliminação do candidato. E veja a seguir como fica o tempo na sua região. Será que o fim de semana vai dar praia? Vamos saber logo mais na volta do intervalo. E agora, faltando 15 minutos para o meio-dia, nós estamos de volta com as principais notícias. Com o apoio dos Estados Unidos, Brasil e Colômbia sugeriram a realização de novas eleições presidenciais na Venezuela. Pela primeira vez, o presidente Lula diz não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Em entrevista à Rádio T do Paraná, o presidente Lula afirmou que ainda não reconhece os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. O Conselho proclamou Nicolás Maduro reeleito para um terceiro mandato com 52% dos votos, sem apresentar publicamente as atas. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Lula sugeriu que Maduro convoque novas eleições para esclarecer as dúvidas sobre os resultados. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, que compareceu nesta quinta-feira a uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, ressaltou que uma forte presença de observadores internacionais seria crucial para validar eventuais novas eleições. Então, se houvesse novas eleições, teria que ser com uma verificação
importante, sólida, robusta, mas isso implicaria também o levantamento de sanções por parte do órgão. Isso é uma ideia que está aí. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também pediu novas eleições na Venezuela, com garantias totais para a ação política. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que apoia a proposta de Lula e Petro. Mas a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, considerou uma falta de respeito com os venezuelanos a repetição das eleições presidenciais. Propor ignorar o que aconteceu em 28 de julho, para mim, é uma falta de respeito aos venezuelanos que deram tudo e que se expressaram. A soberania popular deve ser respeitada. Maria Corina publicou na internet cópias de mais de 80% das atas escrutinadas, as quais afirma comprovar a vitória de seu candidato, Edmundo Urrutia, com 67% dos votos. E nos Estados Unidos, Joe Biden e Kamala Harris realizaram o primeiro ato de campanha juntos, desde que a vice-presidente o substituiu como candidata do Partido Democrata para as eleições presidenciais americanas. O presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris deram uma demonstração de unidade. Os dois realizaram o primeiro evento público conjunto desde que a vice-presidente o substituiu como candidata do Partido Democrata para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. O ato de campanha foi uma escola em Maryland, perto de Washington. Amigos, tem uma parceira incrível. Os progressos que fizemos, ela será uma grande presidente. Biden foi celebrado quando atribuiu para si o mérito de um importante acordo para reduzir os preços dos medicamentos para os beneficiários do Seguro Médico Federal Medicare. O acordo do governo com as farmacêuticas vai reduzir o preço que os aposentados pagam por 10 medicamentos-chave, que incluem tratamentos para diabetes e insuficiência cardíaca. Kamala qualificou as negociações com as companhias farmacêuticas de históricas. Nesta sexta-feira, Kamala vai apresentar pela primeira vez os detalhes de seu programa econômico. E o Brasil espera receber neste ano mais turistas internacionais. Já foi sentido um crescimento no primeiro semestre por conta da ampliação da malha aérea internacional e a imagem do Brasil no exterior. Mais de 6.600.000 turistas de fora do país devem visitar o Brasil até o fim deste ano. O número representaria um aumento de quase 12% em relação a 2023, quando foram registrados quase 6 milhões de turistas internacionais em solo nacional. No primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho, mais de 3,5 milhões de turistas internacionais entraram no país, número liderado por Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. O número representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste primeiro semestre, os estrangeiros movimentaram mais de 20 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, em evento em São Paulo sobre as estratégias para a promoção do Brasil no cenário internacional. São esperados cerca de 700 mil turistas internacionais a mais neste ano em relação ao ano passado. Segundo a Embratur, o salto pode ser explicado pela ampliação da malha aérea internacional, com mais disponibilidade de voos para o turista chegar no Brasil, com mais opções. A imagem do Brasil no exterior também é fator crucial. Para a Embratur, a sensação é que o país voltou às prateleiras internacionais como um potencial local para se visitar, com tudo o que tem a oferecer e com mais novidades. As estratégias da Embratur para promover o Brasil no mercado internacional, trabalhadas neste ano e ao longo de 2025, como campanhas de publicidade para o consumidor final. Instalação em galerias de arte e feiras fazem parte do leque. E depois de dias gelados na maior parte do país, os termômetros voltam a marcar temperaturas elevadas. Vamos ver então como fica a previsão do tempo neste fim de semana. O frio intenso provocado por uma forte massa de ar frio, de origem polar, que avançou sobre o Brasil nos últimos dias, começa a se afastar. A semana vai terminar com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar na maior parte do país.
No centro-oeste, a umidade do ar fica abaixo dos 20% e a temperatura em Cuiabá, no Mato Grosso, pode chegar a 40 graus. Já nas regiões litorâneas, a chuva pode marcar presença devido a ventos marítimos. E no sul do país, o sol vai predominar na maior parte da região. Os termômetros voltam a apresentar maior elevação. No sudeste, o sol deve prevalecer com calor intenso no interior. O maior problema é a umidade relativa do ar deve entrar em níveis de atenção, variando entre 21% e 30% durante as horas mais quentes. No interior da região nordeste, as temperaturas ficam bastante elevadas com umidade do ar, registrando índices abaixo de 20%, sinalizando um cenário de alerta. No litoral da Bahia, tem formação de nuvens carregadas, com chuva. Já na região norte, o clima instável persiste, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva sobre praticamente todo o Amazonas, em Rondônia e no Acre, com eventuais rajadas de vento. E hoje vamos conhecer uma pequena cidade italiana chamada Canazei. Vamos ver. Canazei é sem dúvida um dos tesouros da província de Trento, localizada na fronteira norte de Val di Fassa, na Itália. A 1.465 metros acima do nível do mar, é uma das 30 cidades mais altas do país. Sua excelente localização, história e longa tradição de hospitalidade fizeram dela um dos destinos mais famosos nas Dolomitas. É considerada a capital dos esportes de inverno de Val di Fassa, especialmente graças à sua posição estratégica no meio dos picos. Muito bonito, né? E antes de encerrarmos esta edição, nós vamos ver uma câmera ao vivo com vista da cidade. Saindo do Estúdio Hit em São Paulo, vamos diretamente à Itália. E olha, eu vou falar algumas curiosidades para você entender bem que essa cidade realmente ela é muito encantadora. Fica no norte da Itália e é famosa por suas paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre. No inverno é um paraíso para quem gosta de esqui, snowboard. E já durante o verão oferece trilhas espetaculares para caminhadas e com essas vistas impressionantes dos picos. A cidade também é conhecida pela sua gastronomia, que mistura influências italianas e austríacas. Canazei, sem dúvida nenhuma, é um destino imperdível para quem gosta de natureza e aventura. E com essas imagens dessa cidade italiana que encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você e até mais.